Como reconhecer um pastor evangélico verdadeiro? Embora muitos pensem, que todos os pastores são realmente pastores que Deus escolheu, que Deus chamou, isso é o maior engano que existe, certo? Jesus falou: pelos frutos vocês vão conhecer. Uma árvore boa não pode dar um fruto mau, uma árvore má não pode dar um fruto bom. Então, antes que nós entremos nesse assunto, eu vou te mostrar aí alguns itens importantes para você reconhecer realmente quem é um pastor evangélico verdadeiro e quem é um lobo fantasiado de pastor. Eu quero ler um texto aqui, Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 13 e 14. Paulo escreveu aos Coríntios, nessa segunda carta, ele fala o seguinte, no versículo 13: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurados em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, a primeira coisa que eu quero te falar aqui: desconfie de todo pastor que já começa se chamando de apóstolo. Eu sou apóstolo fulano, apóstolo beltrano. Isso não existe, tá? O livro de Apocalipse, o capítulo 21, ali diz que existem 12 colunas lá, 12 portas. E nessas colunas estão o quê? O nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Logo, não tem 13, não tem 14, não tem 15. Então, nos tempos em que nós vivemos, não existem mais apóstolos. Então, primeiro erro, a primeira falha, a primeira forma de você identificar um falso pastor: se chamou de apóstolo, você já fica com os 5 pés atrás, que é alcançar um cargo que não é dele. Aquele pastor que gosta de tapete vermelho, gosta que o nome dele apareça, não perca a vinda do profeta, do pastor fulano, que realiza milagres, maravilhas. Você já pode ficar com uns 2 ou 3 pés para trás. São pessoas que não passam a glória para Deus. Eles querem a glória para eles. Pastores que usam roupas caríssimas, uma camiseta aí de 50 mil, 60 mil reais, relógios caríssimos, carros importados, só andam na estica, moram em Alphaville, em locais de poderosos, pessoas que têm realmente bala na agulha, tinham dinheiro. Esse tipo de pessoa não é o pastor evangélico. Ainda que os pastores evangélicos sim possam ter, diante do seu trabalho, é claro, pessoas que realmente trabalhem na obra, visitem, corram atrás do povo, ajude o povo, aí tudo bem. Então, esses pastores são dignos de ter um carro bom, uma casa boa, um salário digno, porque eles estão exclusivamente na obra de Deus, fazendo aquilo que é necessário. Tem que ter alguém para fazer. Agora, quando o cara usa carro importado, compra carro importado, tem relógio caríssimo, esses relógios americanos importados aí, italianos, etc., roupas caríssimas, já 2 pés para trás. Fica esperto. Pastores que não pregam o evangelho, só pregam campanhas, só pregam envelopes de desafios com Deus, jogue Deus na parede, vamos fazer campanha da sarça, entendeu? Pregações que só levem ao seu bolso, entendeu? Olha, ele acabou de pregar, ele fala: tá vendo aqui, então você tem que dar tudo. Tá vendo aqui na pregação que falou, essa mulher com fluxo, ela deu tudo, ela foi atrás, ela não se empenhou, ela não ficou com medo de quem estava na frente, deixando ela passar. Então, todas as pregações de falsos pastores levam ao seu bolso, levam você a fazer uma campanha, te desafiam
Querem que você coloque Deus na parede. E isso não existe. Esse tipo de pastor não é um pastor de Deus, não é um pastor evangélico. Amém? Então eu quero ler um texto aqui, porque muitos desses pastores, eles gostam de falar que você não pode julgar ele, porque ele é um ministro do evangelho, ele é um ungido de Deus. Só que a palavra de Deus nos diz aqui, em Mateus capítulo 7, versículo 1 ao 5, diz o seguinte: olha como eles gostam de distorcer as palavras, né? Mais um item deles, distorcem as palavras de Deus. Então olha só o que diz aqui: não julgueis para que não sejais julgados. É onde eles pegam esse versículo para você, para falar que você está julgando isso. Aí no 2 diz o seguinte: porque com o juízo com o que julgardes, sereis julgados. Aqui já começa a esclarecer o que está falando. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de julgar a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu? Aqui esclareceu bem, né? Olha no 4. Ou como dirás a teu irmão, deixa tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, o que a Bíblia deixou bem claro aqui? Olha que maravilha. Se você for julgar, você julga na reta justiça. Primeiro tira o cisco do seu olho, para você depois falar do seu irmão. O que está dizendo? Nós podemos sim julgar. Julgar segundo as Escrituras. E julgar de que forma? Eu não posso julgar um ladrão, um pastor que é ladrão, eu sendo ladrão. Eu não posso julgar um ladrão, um pastor que eu descobri que ele é adúltero, eu sendo adúltero. É isso que Deus quis dizer aqui. Para mim falar, eu tenho que estar limpo. Para mim julgar, eu tenho que estar limpo. Eu não posso ter a mesma condenação ou outra. Eu posso julgar sim, porém tenho que estar com a minha moral limpa. É isso que está falando aqui. Então entenda. Falsos pastores, eles sempre vão tentar chegar no seu bolso. Não tem pinote. Qualquer palavra que ele pregar na igreja, na igreja não, né? No comércio gospel dele, ele vai tentar arrancar o seu dinheiro, ele vai tentar sugar você, através de campanhas, desafios que tem que dar mais, e quando você não alcança, faltou fé em você, ou você não fez o desafio ainda, se não colocou tudo no altar, que ele quer que você venda suas coisas, dê o seu carro, dê seus bens. Estes são lobos. Foge destes homens. Agora, um pastor evangélico verdadeiro que prega realmente o reino dos céus, ele tem uma pessoa simples, ainda que tenha um carro bom, uma casa boa, se vista bem, ele não gasta dinheiro exorbitante com nada dessas coisas que eu falei. Ele tem um cara amoroso, ele vai te visitar, ele vai te ajudar nas suas necessidades, tanto com remédios quanto alimentos, ele vai estar sempre com você. Quando você ligar, ele vai encostar na sua casa, certo? Ele vai pregar a verdade da Bíblia, não vai ficar te extorquindo, mandando você fazer campanha aqui, campanha ali, campanha lá, que sem campanha você não vai conseguir, sem campanha você não vai vencer. Esse é o pastor evangélico, ele lança a palavra. O pastor verdadeiro, ele é um atalaia, ele está ali para lhe poder te transmitir a verdade. Verdade esta que, em primeiro lugar, ele tem que cumprir e, em segundo lugar, os membros têm que cumprir. Ou seja, toda a igreja tem que cumprir a palavra de Deus. A palavra de Deus ela não é uma coisa, não é alguma coisa que você possa separar. Ah, isso aqui é bom para mim e aquilo não é bom para mim. A palavra de Deus é uma ordem para todos nós, do pastor até o mais novo convertido. Todos têm que estar na palavra de Deus, cumprindo e fazendo a vontade de Deus, sem se desviar, sem cochear para a direita ou para a esquerda. Então, um pastor verdadeiro, ele prega a verdade, ele ajuda, ele é amoroso, ele socorre, está pronto sempre a te auxiliar e prega a verdade, ao contrário do lobo, que nunca vai na sua casa, só quer arrancar o seu dinheiro, quer que você dê seus bens, sua casa, seu automóvel, tudo para eles, eles querem
acabar com isso dinheiro. Por quê? Porque eles querem usufruir do seu dinheiro. Eles vão gastar com roupas, com carros, com joias, o seu dinheiro. Eles não vão investir na obra de Deus. Eles não vão devolver para os mais necessitados esse dinheiro, não. Vai ficar com eles. Então, que você possa, a partir de hoje, saber diferenciar um pastor verdadeiro de um pastor bandido que não quer falar a verdade e não tem nada a ver com Deus. Tá bom? Espero que eu tenha falado com você. Reflita sobre isso. Deus te abençoe.